verdadeiro devoto de Maria jamais perecerá. E vários santos hoje vão te ensinar isso, a começar de São Domingos. São Domingos e São Luís. São Luís de Montfort, no número 42 do tratado, vai dizer assim: nas crônicas da vida de São Domingos, segundo o qual, perto da cidade de Carcassonne, onde o santo pregava o rosário, a alma de um infeliz herege estava possessa de 15.000 demônios. E estes foram, por ordem da Santíssima Virgem, para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Eles fizeram com tanta força e clareza que, mesmo que alguém tenha pouca devoção à Santíssima Virgem, não conseguiria ler sem derramar lágrimas de alegria. E essa história autêntica, não somente essa história, mas também os elogios que o próprio demônio vai fazer à devoção a Nossa Senhora, ainda que contra a sua vontade. Anote aí, número 42 do tratado. São Luís está citando um fato que aconteceu. E eu vou contar para você como é que foi esse fato, né? Eu vou contar para você como aconteceu. Na verdade, São Domingos estava pregando e, através do rosário, São Domingos estava convertendo muitos hereges de uma heresia, né, dos albigenses, por causa de uma cidade, eles tinham esse nome, mas eram também chamados de cátaros. Eles chegavam até a matar as mulheres grávidas, porque diziam que aquilo era o pecado original. Até mesmo o poder civil estava sendo obrigado a prender esses homens, porque eram hereges que atacavam as pessoas. E São Domingos foi convertendo por meio do rosário muitas pessoas. Numa ocasião ele estava pregando e tinham milhares de pessoas ouvindo, em torno de 12.000 pessoas. E um herege estava espalhando notícias falsas, mentiras contra o Santo Rosário. E, por um castigo de Deus, até para que ele se convertesse, este homem foi castigado ficando possesso dos demônios que estavam instigando ele a atacar o rosário. E os demônios vão dizer no exorcismo que preferiam agir no escondimento e não possuir esse homem. Eles dizem: nós estamos possuindo este lodo impuro por ordem de Deus, mas não queríamos possuí-lo. E eles, meus irmãos, vai ficar possesso de 15.000 demônios. Olha só. E eles vão dizer no exorcismo que o rosário dava tanto terror, tanto medo a eles, que até lá no inferno eles tinham medo e terror do Santo Rosário. E que São Domingos era a pessoa que eles mais odiavam no mundo, porque através do rosário, São Domingos estava arrastando milhares de almas que iriam se condenar ao inferno, mas por causa da pregação dos mistérios da vida de Jesus, através do rosário, muitos estavam se convertendo. Então acontece que os demônios, São Domingos vai dizer, quem é? Olha aqui, São Domingos vai colocar o rosário no pescoço do herege e vai dizer, quem de todos os santos nos céus vocês mais têm medo? E quem deve ser, portanto, mais amado e mais reverenciado pelos homens? E os demônios soltaram um grito terrível que as pessoas até se assustaram. E eles, usando de esperteza para não responder, começaram a chorar e dizer, Domingos, tenha piedade de nós. Nós prometemos que nunca vamos te atacar, te machucar. Você que sempre teve compaixão dos pecadores e aqueles que estão na miséria, tenha piedade de nós, pois nós estamos sofrendo muito. Já estamos sofrendo tanto porque você tem prazer em aumentar nosso sofrimento. Não pode se dar por satisfeito com esse sofrimento que já temos, sem aumentá-lo. Tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. E Domingos disse, não, vocês são obrigados a dizer em nome de Jesus, quem é a criatura que mais deve ser honrada e que mais nos leva a Deus? Então eles disseram, nós vamos falar bem baixinho nos seus ouvidos. Ele diz, não, vocês devem dizer a todos. E eles começam, estou tentando resumir para vocês, eles começam
começam a dizer, nós somos mentirosos, chame os anjos e eles vão te falar. E Domingos diz, não, em nome de Jesus, vocês devem dizer. Meus irmãos, uma vez um padre exorcista explicou para a gente, né? A gente teve aqui um retiro com o padre Antônio Forteia, há muitos anos atrás, ele dizia, quando o padre exorcista dá essa ordem, os anjos como que flagelam os demônios, eles sofrem terrivelmente para resistir e não obedecer, mas para eles a humilhação é tão grande que eles preferem sofrer para tentar resistir e não falar o que Deus está obrigando eles a falarem. E olha o que acontece. Então, os demônios fecharam a boca e ficaram quietos, e São Domingos se ajoelhou e pediu a Nossa Senhora, ó Virgem Maria, tu és toda poderosa pela graça, tu és maravilhosa, eu te imploro, pelo poder do Santo Rosário, ordene a esses inimigos da raça humana que me respondam. Apenas terminando de orar, quando se viu ao lado uma chama sair dos ouvidos deste herege, e todos tremeram de medo, mas ninguém se machucou. Então os demônios disseram, Domingos, nós te imploramos pela paixão de Cristo, pelos méritos de sua mãe e de todos os santos, deixa-nos sair desse corpo sem falarmos nada. Os anjos te responderão, e além do mais somos mentirosos. Ninguém vai acreditar em nós, não nos torture mais. E São Domingos vai insistir, pior para vocês, vocês devem falar. E então, mais uma vez, ele se ajoelhou e rezou a Nossa Senhora. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro por essas pessoas que estão aqui, que já tinham aprendido a rezar a saudação angélica com devoção. Por favor, eu imploro, forçai os vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais do que a verdade sobre isto e agora, diante desta multidão. São Domingos mal terminou essa oração, quando somente ele viu a Virgem Maria descendo do céu, rodeada por uma multidão de anjos. Ela tocou no homem possesso com um cetro de ouro que segurava e ordenou, responda ao meu servo Domingos imediatamente. Meus irmãos, nessa hora, olha o que os demônios disseram. Ó, vós que sois a nossa inimiga, a nossa ruína, a nossa destruição, por que descestes do céu para nos torturar tão cruelmente? Ó, advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos esses quem é que é a causa da nossa vergonha e ruína? Ó, pobres de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem vós, cristãos. A mãe de Jesus Cristo é toda poderosa para salvar os seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão da nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre os nossos planos ocultos, quebra as nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Nenhuma alma que perseverou servindo a Virgem Maria, que realmente perseverou servindo a Virgem Maria, foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os outros santos. Dos céus, não, nós a tememos mais do que todos os santos do céu juntos e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Não temos nenhum sucesso com os seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte, que seriam condenados ao inferno, de acordo com os nossos padrões comuns, são salvos por sua intercessão.
Ó, se pelo menos essa Maria, assim eles chamam a ela, né? Não com muito respeito, se ao menos essa Maria não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, nós teríamos conquistado a igreja, teríamos destruído a igreja há muito tempo atrás e teríamos feito com que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado. Ninguém que persevera em rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição do coração por todos os seus pecados, e por meio dele, eles obtêm, por meio do rosário, eles obtêm o perdão e a misericórdia. São Domingos, nessa hora, pediu que todos rezassem o Santo Rosário, e a cada Ave Maria, várias pessoas viram como que chamas saindo, os demônios saindo desse processo em sinal de chamas, né? E todos ficaram meio assustados, mas aquele homem ficou liberto e se converteu. E por causa desse fato, milhares de pessoas passaram a rezar o Santo Rosário todos os dias.